Olá, meus caros, comentário no conteúdo edificante. Nessa oportunidade, vou falar sobre a morte de alguns cantores famosos, principalmente do segmento ao qual eu sempre gostei, rock and roll. Recentemente, nós tivemos a morte de alguns ícones e personagens, ainda, diga-se de passagem, do próprio Brasil, brasileiros que fizeram história lá fora ou que tem alguma relação com algum cantor famoso e etc. Um representando o rock and roll e o outro heavy metal, power metal. Serguei, o homem mais idoso roqueiro, ou o sujeito mais velho do rock and roll que estava vivo aos 85 anos. E do outro lado, um consagrado no segmento do heavy metal, principalmente no Brasil e até a nível internacional, o André Matos, que foi vocalista do Viper, do Shaman e principalmente da banda conhecida Angra, que sempre fazia ali o paralelo ou o conflito entre aspas para ganhar, obviamente, fãs e seguidores com Sepultura. São as duas bandas brasileiras que tiveram sucesso internacional e que falar em Angra não tem como falar em Sepultura, falar em Sepultura não tem como falar em Angra, apesar de ter uma série de diferenças, até porque o Sepultura está ligado ao thrash metal e não necessariamente ao heavy metal, e o Angra fica mais um power metal, heavy metal. Vamos começar pelo senhor mais idoso, o senhor Serguei. Contar algumas histórias dele e também outras coisas interessantes acerca do mesmo. O Serguei, o nome dele é Sérgio. Ele foi apelidado de Serguei não porque ele era gay, mas sim porque um russo, ao tentar pronunciar o nome dele brasileiro, Sérgio, falava mais ou menos assim, atrapalhado, Serguei, Serguei. Aí ele foi apelidado com isso. O Serguei tocava principalmente desde o início da década de 1960, início do rock and roll. Ele morou nos Estados Unidos por 12 anos. Na década de 60, finalzinho da mesma, ele conseguiu encontrar com a lendária roqueira Janis Joplin. Conheceu ela, a mesma convidou para morar com ela, melhor dizendo, e depois eles, na década de 70, porque ela vai falecer realmente na década de 70, e ela é uma daquelas artistas que morre com 27 anos, e por conta da droga, né, de overdose, vai ter um encontro com ele em 1970 no Rio de Janeiro, e ele convida ela para participar de um show. Depois daquele show, inclusive, eles têm lá um encontro e acaba até mesmo copulando. O Serguei foi muito conhecido no Brasil por ser também um intérprete de músicas estrangeiras como Janis Joplin, Nazareth e dentre outros clássicos do rock and roll. As suas músicas não eram muito conhecidas. Ele ficou bastante, digamos assim, até para a galera mais novata, a partir dos anos 2000, conhecido, quando ele dividiu o palco com o Silvinho Blá Blá, daquele hit Ursinho Blá Blá, né? Ai, 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 Blá Blá, que inclusive o Silvinho fez esse sucesso na época que pertencia à banda Absinto, que se escreve com Y. E em 2001, se eu não me equivoco, no Rock in Rio eles dividiram o palco e cantaram essa música. Então o Serguei ficou até me conhecido, principalmente da minha pessoa, porque eu não conhecia o Serguei, passei a conhecer a partir deste evento, dessa participação, claro, vendo em TV. E o Serguei, ele tinha bastantes interpretações muito interessantes sobre o rock and roll, é uma lenda mesmo, sabia interpretar desde o brasileiro ao internacional qualquer música, deixou até uma discografia, mas as suas músicas na maioria não fizeram tanto sucesso assim, apesar de ter uma pegada bastante rock and roll. E outro dado curioso do Serguei é que ele é ou era chamado de pansexual. Ele mesmo dizia que era um pansexual, né? Muitos não sabem que essa palavra é ter desejo por qualquer coisa para copular. Inclusive, numa primeira entrevista que eu vi dele no programa do Jô, deveria ser no início dos anos 2000, ele falava que tinha o maior prazer de copular com árvore, com vidro, né, com garrafa de vidro, colocar no órgão genital, coisas dessa natureza. E naquele episódio que ele teve com a Janis Joplin, segundo ele, numa entrevista muito antiga no programa do Jô, me parece que da época que o Jô estava no SBT,
ele chega a dizer que na realidade fez um ménage à trois, quer dizer, ou seja, participou com outras duas pessoas, dentre elas a outra era um holandês, um homem, né? Então só para você ver o tamanho da promiscuidade do mesmo, e ele mesmo se declarava que era hippie, que não tinha limites. A sua morte foi por conta de desnutrição, por ele não querer mais comer, mais beber. Possivelmente ele já estava com uma espécie de Alzheimer, que as drogas ocasionam isso mesmo. Ele usou muitas drogas também e acabou falecendo. Claro que para o cenário do rock and roll era o grande ícone, foi convidado por inúmeras bandas para participar de inúmeros CDs. Ele conheceu Cazuza, ele gravou música do Barão Vermelho, Frejá, vários ícones, várias pessoas reconhecidas. Então se foi uma lenda do rock and roll, né? E outra lenda do rock foi o senhor André Matos, que começou o Angra em 1990, 91, saiu do Angra no início dos anos 2000, se eu não me equivoco, e formou a banda Shaman, ou Shaman, e também participou da Viper. Dentre das músicas clássicas ou conhecidas do Angra está uma que ele fez, Caron. Eu, na realidade, fiquei conhecendo o Angra, não foi por essa música, foi por um álbum que eles fizeram em 2001, que já não estava mais o André Matos, estavam inovando na banda e fizeram um hit, uma baladinha chamada Rebirth. E foi por conta dessa música, Rebirth, que eu acabei conhecendo o Angra. E nem acompanhava muito o trabalho, apesar de escutar algumas músicas do trabalho dele, André Matos, no Shaman. Inclusive ele era maestro, era um camarada que estudou música, não era qualquer um também não, né? Fez algo parecido ao guitarrista do Sepultura, André Kissin, que também era estudioso em música, inclusive fez um CD tocando várias músicas de outras pessoas, inclusive colocando repente e vários outros estilos também. Foi criticado pelos sepulturenses, vamos dizer assim, né? Pelos idólatras do Sepultura, que quebraram o CD do Sepultura e tal, né? Porque tem essa ala também radical de fanatismo em música. Heavy metal, uma vez heavy metal, para sempre heavy metal. Uma vez roqueiro, para sempre roqueiro. Não pode mudar, né? Se mudar, é traição para essa gente. Acho que o estudo, e ele está mais engajado nesse outro tipo de música e estilo, é que fez ele sair um pouco do mundo das drogas ou daquele mundo do estereótipo do roqueiro, né? Sexo, drogas e rock and roll. Então o André Matos era o maestro, o André Kissin do Sepultura também, se não era maestro, mas estudava música e a gente via a qualidade, eu ainda percebo, do próprio André nas suas próprias músicas. E eu gostaria ainda de dizer, ou fazer o adendo que não fiz na questão lá do ser gay do Ursinho Blá Blá, do Silvinho, é que o Silvinho chegou a se converter no início da década de 2000 ou no finalzinho da década de 90, por conta das drogas. Ele foi para a igreja pentecostal Nova Vida, que é aquela igreja do missionário Robert McAllister, ou McAllister, acho que é assim a pronúncia, que era um canadense que veio para o Brasil, formou essa igreja em 1960, e dessa igreja saíram os conhecidos aí neopentecostais, Edir Macedo, que fez a Universal, o senhor também da R.R. Soares, da própria Igreja da Graça, e teve outros aí também que saíram desta igreja, que agora está comandada pelo Walter McAllister, ou McAllister, que é dessa igreja, que tirou até recentemente, em 2008, o rótulo de pentecostal, apenas colocou como Igreja Cristã Nova Vida. É só para você ver que a gente faz uma reflexão sobre música, estilo do rock and roll, você vê a gradação do sujeito por conta de drogas, de vícios, de bebidas, etc. E eles vão para igrejas para tentar conseguir vencer o vício e ter uma vida normal. Outros já se entregam de uma vez por todas e estão nem aí, sofrem as consequências da sua vida bastante fora de todos os limites, vamos dizer assim, bastante fora dos limites, fora dos padrões, né? Como de ser gay, que não se dobrou nem para a direita, nem para a esquerda, nem para, vamos dizer assim, cuidar ou para, de fato, ir para qualquer tipo de igreja, etc.
O que você percebe é algo interessante, é que essa gente vive uma vida bastante frenética no rock and roll e está sujeito a isso. No caso do André Matos, foi um ataque cardíaco, pode acontecer com qualquer um, né? Não sabemos se tem alguma ligação com algum exagero dele, com drogas ou coisas semelhantes. Possivelmente ele deve ter usado na sua longa trajetória, né? Porque essa vida de roqueiro, de hippie, o camarada que vive rock, eu era um apreciador de rock, escutava rock, mas eu nunca tive uma vontade de ter a vivência de um roqueiro ou o estilo de um roqueiro. Se tivesse, porque eu até prezei por um dado momento fazer uma banda, tentar cantar e etc., era para cantar, mas de acordo com alguns exemplos que eu achava que eram mais equilibrados, né? Você olhava para o Mark Knopfler, do Dire Straits, um cara mais equilibrado, se apresentava de terno e gravata, né? Fazia aqueles solos distorçantes e aquelas músicas que impactavam mesmo, que eram bastante interessantes, clássicas e tal, né? E não mais essa gente assim um pouco mais do lado mais radical do rock and roll, de heavy metal, de tatuagem, de brinco, de droga, disso, daquilo. Eu nunca fui achegado a isso, apesar de ter escutado, mas não com tanta frequência. O que eu gostava de escutar com mais frequência era o rock clássico de Beatles, Rolling Stones, Dire Straits, The Police. Depois eu escutava da ala do heavy metal, escutei sim o Ozzy Osbourne, a própria banda dele, Black Sabbath, também o Deep Purple, o AC/DC. Aliás, eu estava vendo dos anos 2010 para cá quantos roqueiros já morreram. Já morreu o Ron James Dio, que era um vocalista do Black Sabbath quando o Ozzy Osbourne foi para a carreira solo. Já faleceu um que eu gostava que não ficava tanto só de rock, mas ficava de pop rock, que era o Joey Cocker, o Cocker. Faleceu um outro que eu escutava do Stone Temple Pilots. Enfim, se eu for contar aqui vários daqueles que eu já escutava e conhecido, Chuck Berry, que era um dos pioneiros do rock and roll, morreu com 90 anos, né? Morreu com bastante anos, inclusive, e ele é da mesma safra e até mais velho do Elvis Presley, tá? Junto com era Chuck, no início do rock and roll, o rock and roll se deu, segundo historiadores, em 1954. Então, nós estamos aí com 65 anos dele, né? E começou com o Rhythm and Blues e no mínimo três personagens aí bem conhecidos, que foram o Chuck Berry, o Jerry Lee Lewis, me parece que está vivo ainda, o Elvis Presley. Começaram aí em 1954, 55 com as músicas. E no Brasil, por incrível que pareça, quem começou com rock and roll, cantando uma música de rock and roll, já é também falecido, foi um sujeito que inclusive ele não tem nada com o rock and roll, né? Você vai ficar até pasmo, né? Mas foi aquele que cantava Conceição, Conceição, pois é, o Calbi Peixoto, olha só. E depois vem com a Jovem Guarda, com o Roberto Carlos, Erasmo Carlos, um pouco, daquele rock mais balada, né? E até o próprio Raul Seixas, nessa época, entra na Jovem Guarda, canta algumas músicas, né? O Bom, o Bom, o Bom, a Rua Augusta, outras músicas aí que são bastante conhecidas, que são da década de 60, 70. É assim que surge o rock and roll também, o Jerry Adriani, entre outros que já estão também falecidos, né? O Jerry Adriani faleceu, o mais velho aí, o Sergei, faleceu, né? O Raul faleceu. Vários, né, da Jovem Guarda, conhecidos, também faleceram aí do início do rock and roll. Então eles vão morrendo, vão deixando, né, suas marcas, seus registros. O rock and roll aparentemente morreu principalmente para as mídias clássicas ou morreu para o mainstream, né, para a mídia de ponta, de TV e rádio, internet. Só fica mais no submundo, nas garagens, né? Até foi dessa forma que ele surgiu, né, no cenário mais underground possível. E aí a reflexão que a gente faz é o seguinte, né? Tudo passa. Né? É uma modinha, veio a época do rock and roll no Brasil, foi bastante forte na década de 80, e aquele frenesi todo,
depois passou, aí veio a era 90, a era do axé, a era 2000, da era do pop, já indo para o sertanejo universitário, o sertanejo universitário, vem a tarrachada, vem a taquarada, né? Cada dia surge ali a rochada, e vai indo nesse cenário. O rock no Brasil praticamente acabou-se na mídia, né? Você quer escutar rock, vai ter que procurar aí mídia alternativa na internet, procurar. A nível internacional também, praticamente se acabando. Apesar de muitos deles antigos estar ainda na ativa, né? A outra pessoa que morreu conhecida foi também o Malcolm Young, do AC/DC, que eu conhecia também, né? Então, a banda me parece que até parou, porque o vocalista, o Bon Scott, o Brian Johnson, acho que é o Brian Johnson, né? O Bon Scott era o primeiro que faleceu. Estava com medo de perder a sua voz por conta, né, desgastar muito as suas pregas vocais, e acabou abandonando a carreira por recomendação médica, e parece que a banda acabou por conta disso. Então muitas bandas, né, estão pagando o preço por conta dos exageros, ou seja, estão colhendo os frutos de exatamente seus atos, né? Foram muito extremistas, atacaram isso, atacaram aquilo, etc. Eu quero ainda fazer outros vídeos referente a isso. Mas a meditação aqui é para você pensar o seguinte: tudo passa, a onda também da música passa, o que não passa é exatamente estar com Cristo, aceitá-lo, para ter a vida eterna, para fazer sim algo, para ter sim história para Deus e não para os homens. Essas pessoas que faleceram aí deixaram o seu legado, da sua história para os homens, mas a gente não sabe se eles têm história diante de Deus. Tudo aponta que não. Não sei exatamente do André Matos se era cristão, não sei se o Serguei virou cristão em dado momento, eu não acompanho ele já faz muito tempo, né? Eu converti no ano de 2005, de uma parada de acompanhar rock, sim, né? Por conta até que a igreja não permitia isso, até 2009. Depois de 2009 eu dei uma refrescada em muitas coisas. E, ultimamente eu nem me importo mais com tanto rock, eu escuto uma vez ou outra alguma coisa interessante, mais soft, mais leve, e até ligado mais à igreja, porque também outrora não podia nem tocar rock dentro das igrejas, né? O rock mais balada, agora está podendo até heavy metal, thrash metal dentro de igreja. Essa é a grande realidade, né? Eu escuto a coisa mais levada ao pop e sertanejo e tal. Então, é o registro que a gente deve fazer, porque a fama passa, né? O que importa é nós termos fama diante de Deus. Tudo passa. O que não passa é as palavras do Senhor. Então, mais vale temer a Ele sobre todas as coisas. É claro, porque eu não vou viver muito tempo, eu não vou fazer mais nada. Não, você pode fazer. Só que com temor, com humildade e lembrando do Criador sempre desde a sua mocidade, para ter lá então o descanso nas mansões celestiais, para ter a salvação, que é o que importa, porque qualquer hora nós podemos, né, ser arrancados dessa terra, porque a nossa vida é que nem um vapor, tudo passa. E muitos vão dizer, se foi, que surpresa e tal, como eu estava vendo até mesmo um integrante do Angra na época do André Matos, que era o Kiko Loureiro, dizendo, meu Deus, como é que foi? Pegou nós de surpresa, já faz 20 anos que eu não falava mais com ele, porque ele saiu da banda e tal, mas a gente era amigo, foi por conta dele que eu consegui ter a fama que tenho, por conta da música Caron e tal. É assim, a vida é assim. Então pensamos acerca, sejamos equilibrados e pensamos principalmente no Senhor, em fazer, obviamente, aquilo que lhe agrada, que é a influência sobre outras pessoas para fazer coisas que desagradam a Deus, será também castigada, né? Muitos desses famosos artistas, atores, atrizes, cantores, que influenciam os seus fãs a fazer coisas que são contrárias à palavra, vão pagar por ter ganhado o mundo inteiro para o diabo, não para Deus. E ainda que ganhasse para Deus, pode perder a sua alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta o homem ter fama toda nesse mundo e não ter diante de Deus? Essa é a reflexão. Abraço e até uma próxima.